Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de uns acontecimentos bem recentes, em que a palavra de Deus está sendo contestada, sugerida que seja reescrita, vale a pena nós refletirmos um pouco sobre esse assunto. Não é de hoje que surgem ataques às Escrituras, ataques à palavra de Deus. Se nós olharmos no tempo pós-moderno, a mente pós-moderna condena a afirmação de verdade que as Escrituras fazem, devido ao relativismo que acreditam. O relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Eles rejeitam a ideia de que um livro religioso seja correto e todos os demais sejam errados. Encontramos também o ataque daqueles que se dizem ateus. Ataques ou através de zombarias com relação a todos aqueles que acreditam na Bíblia e no sobrenatural. Ataque de outras religiões, com seus profetas, seus líderes, que reivindicam sonhos, visões e revelações. Mas tem um ataque também chamado ataque liberal. É talvez o pior tipo de ataque, porque vem de dentro, de pessoas que se dizem defensoras da palavra. Fazem distinção entre a Escritura e a palavra de Deus, afirmando que a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível, confiável e de autoridade, mas um livro de religião como qualquer outro. O resultado do liberalismo é que Cristo não é mais o único caminho para Deus e que não há regras morais e ensinamentos teológicos que sejam absolutos e permanentes. Mas aí encontramos a palavra de Deus, as Escrituras. Os novos religiosos dizem que a Escritura não é, mas contém a palavra de Deus. Contudo, os cristãos históricos sempre creram que as duas coisas são idênticas, baseadas nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: quando Jesus está se defendendo de um ataque que estava sofrendo, ele diz o seguinte: vamos encontrar Jesus se defendendo de ataque e dizendo que foram usados homens tementes a Deus para prepararem a sua palavra e, portanto, a Escritura não pode falhar. Diante disso, é importante entendermos bem por que confiamos na Bíblia e termos as respostas para aqueles ataques que possam advir. O que entendemos por Escritura? Surgiram vários escritos que foram considerados apócrifos, sem autoridade canônica. Todavia, a Igreja reconheceu, preste bem atenção na palavra, reconheceu, não determinou, como inspirados por Deus, infalível, confiável e de autoridade somente 66 livros que compõem hoje a palavra de Deus. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, usando critérios como apostolicidade, ortodoxia, que é o sistema teológico como sendo o único verdadeiro. Contudo, esse conceito foi sendo perdido ao longo do tempo. Aí nós vemos a autoridade da Escritura. Olhamos por Martinho Lutero, João Calvino, que esses reformadores recuperaram a doutrina da autoridade da Escritura canônica, que havia sido soterrada durante a Idade Média.
eles rejeitaram a autoridade e infabilidade do Papa e restabeleceram a autoridade e infabilidade das Escrituras. Entenderam que este conceito é derivado da própria Escritura e tem raízes nos profetas do Antigo Testamento, no Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Assim, a Escritura passou a ser o juiz supremo nas igrejas, chamadas protestantes, e na vida individual. A necessidade de escrituras confiáveis. Qual a base teológica para uma revelação escrita que fosse infalível, confiante e de autoridade? Temos a revelação de Deus na natureza, que é suficiente para mostrar sua existência e sua natureza e deixar os homens indesculpáveis. Se nós olharmos o que está escrito no Salmo 19, versículo 1, diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. Mas são insuficientes para salvar. Temos também a revelação de Deus na consciência, resultante da imagem de Deus, que é suficiente para mostrar que existe certo e errado, mas também insuficiente para salvar. Deus revelou-se e declarou sua vontade ao seu povo, e depois de escrever através de homens que escolheu e os inspirou para a preservação da verdade, propagação da verdade e estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Com isto cessaram os modos antigos de Deus se revelar aos homens. Por ser a revelação escrita e inspirada por Deus, as Escrituras são, portanto, confiáveis e de autoridade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A inspiração e a infabilidade das Escrituras. Agora precisamos definir com mais clareza o que é inspiração, pois ela é a base para a autoridade da Bíblia e para a nossa confiança nela. O que queremos dizer é que o Espírito de Deus supervisionou o processo da escrituração, da revelação, de tal maneira que tudo que os autores humanos escreveram é verdadeiro. Isto se estende até nas escolhas das palavras. Eles foram preservados de registrar informações e conceitos errados, quer geográficos, quer históricos, quer morais, principalmente espirituais. Não podemos separar informações históricas de doutrinas. Como exemplo, a ressurreição de Jesus é um evento histórico e um ponto central doutrinário para nós. A própria história contém antes e depois de Jesus Cristo. Se olharmos o que está escrito na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 16, no começo diz: toda escritura é inspirada por Deus. O que a inerrância não nega? Ao afirmarmos a inerrância da Bíblia, não estamos falando que a Bíblia não tem o seu lado humano. Reconhecemos isto, mas como Jesus Cristo, a Bíblia, embora escrita por homens, não tem erros, porque ela também é divina. Não estamos falando que não temos que observar as traduções. É por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, temos que ver traduções sérias, para não
termos alguma ideia errada daquilo que está escrito, daquilo que foi traduzido. Não estamos falando que não existem passagens difíceis de se entender na Bíblia, mas a sua mensagem é central e clara. João 3,16, vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provas da inspiração das Escrituras. Ao longo da sua história, os cristãos sempre foram chamados a defender a sua confiança nos 66 livros, na Palavra de Deus. Os argumentos geralmente usados são estes: as reivindicações dos autores no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que são aqueles que estão escrevendo, ouviram o Espírito Santo sussurrar nos seus ouvidos o que escrever. O testemunho de Jesus Cristo sobre as Escrituras, as evidências da própria ciência, as evidências da arqueologia, a eficácia da sua doutrina na transformação de vidas, a harmonia de todas as suas partes, o seu alvo, que é dar a Deus toda a glória, as profecias cumpridas, sua preservação em meio aos ataques. Vou citar 2 textos para os irmãos analisarem. De novo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, escreveu: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Todavia, esses argumentos só serão persuasivos e convincentes mediante a iluminação e a convicção do Espírito Santo. Sua autoridade não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. A interpretação da Escritura. A doutrina da inspiração e a infalibilidade da Escritura conduzem logicamente ao método de interpretação, que se coaduna com a natureza divina das Escrituras. Esse foi o problema dos liberais, com o método crítico pretensiosamente científico e neutro. Princípios de interpretação. Escritura com a própria Escritura. Bíblia com a própria Bíblia. Harmonização. Sentido único, natural e objetivo. Necessidade de estudo do contexto cultural, histórico das línguas originais. Dependência do Espírito Santo. Isso chama-se iluminação. Podemos confiar plenamente em tudo que a Bíblia diz, pois é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17, registra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Devemos nos submeter à sua autoridade. Reivindicações, promessas, advertências, orientações e instruções. Devemos nos guiar por ela em todas as nossas decisões, escolhas e toda a nossa vida pelos seus ensinamentos. Podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua própria palavra. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos iluminando para que possamos entender a sua palavra.